aí, admiradores da bola, beleza? Central do Gol começando e dessa vez com uma super polêmica, a polêmica da semana, hein? É a escalação da seleção brasileira para a Copa América. Fique ligado. Nossos profissionais, a nossa produção, fizemos aqui uma análise bem bacana para saber toda a repercussão do que foi a escalação e quem que a gente escalaria no lugar de alguns nomes aí, só para a gente pontuar a questão de idade, planejamento, aproveitamento e rendimento em campo. E aí, o que vocês acham? A escalação foi confiável? Claro que não! O técnico Adenor, ele começou escalando os goleiros sendo Alisson, Ederson e Cássio. Eu acho que ficaria melhor Cássio, Ederson e Fábio do Cruzeiro. Eu acho que o pessoal mais jovem, não que o Alisson seja um coroa, mas assim, eu acho que o pessoal mais jovem com mais técnica seria muito melhor aproveitado como goleiro do que Alisson, que não tem um rendimento lá tão espetacular no Liverpool. Ele teve uma partida super bacana aí contra o Barcelona, mas no total deixou a desejar. Agora é contigo, manda o grau, Roberto. Na questão dos goleiros, eu não convocaria Alisson, convocaria Fábio do Cruzeiro no seu lugar. Alisson é um goleiro que não passa segurança, tanto faz ele pode fazer uma grande defesa, como de repente aceitar um gol fácil, que a gente viu no jogo com o Barcelona, viu na Copa do Mundo, que ele fez grandes defesas e de repente tomava um gol defensável. Eu apostaria em Ederson como titular e Cássio e Fábio no banco. Fábio, que é um goleiro que já vem há anos fazendo boas campanhas e nunca teve uma grande chance na seleção. Eu o levaria e deixaria como o terceiro goleiro na Copa América. Agora vamos para os laterais. Nomes ficaram de fora. O exemplo do jogador Marcelo do Real Madrid, por conta de uma temporada mal aproveitada, ele ficou de fora. Na minha opinião, os laterais deveriam ser o seguinte: Danilo, Éder Militão, Alexandro e Marcelo ou Renan Lodi. Pessoas jovens e que estão construindo o seu caminho. Mas aí eu colocaria o Marcelo mais como aquela experiência que poderia deixar no banco, poderia fazer aquele esquema apenas para ter aquela montagem técnica no time. Mas eu curto aí uma galera jovem visando um trabalho a longo prazo para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E agora é contigo, manda o grau, Roberto. Ele convocou jogadores muito envelhecidos, querendo manter uma segurança ali na zaga que não existe mais e não tem perspectiva para a próxima Copa. Daniel Alves não tem mais fôlego, mais pique, já deu para a seleção, não tem mais condição. Na lateral direita, em vez de Daniel Alves, tem a opção de Danilo, que é um jogador mais jovem, consegue correr o campo todo, marca bem, apoia com vigor. Lateral esquerda, não levaria Felipe Luiz, já é um jogador envelhecido. Alex Telles poderia ser uma opção. Marcelo, mesmo vindo numa temporada muito boa, poderia ser outra opção para a lateral esquerda. Mais uma vez na zaga ele repete Thiago Silva e Miranda. Realmente Adenor acordou com o ovo virado. Mas enfim, para mim os zagueiros deveriam ser Jeromel, Dedé, Marquinhos, Gabriel Paulista e eu ainda abri as portas para Felipe do Porto, que já jogou no Corinthians também. Eu acho que fazia ali uma zaga jovem, porque eu acho que os zagueiros devem ser jovens. Botar zagueiro velho, como que ele vai correr atrás da galera? Tá um Messi ali, vai fazer o quê? Chorar com o Thiago Silva? Claro que não. Manda o grau, Lucas. Eu acho que Fagner do Corinthians, realmente Miranda não dá. E realmente, Thiago Silva, eu acho que já deu tudo que tem para dar na seleção. Ele não é símbolo. A gente tem uma seleção que carece de um símbolo de liderança, que não foi o Thiago pelo que fez na Copa de 2014 no Brasil, e muito menos é o Neymar. Eu acho que as opções que o Dan trouxe como substituto desses jogadores, de fato, seria cabível para a Copa América, pensando numa projeção de futuro no comando da seleção brasileira. Na zaga, em vez de Thiago Silva e Miranda, poderia ter sido convocado Dedé, do Cruzeiro, que está fazendo uma grande temporada, assim como Jeromel, que foi para a última Copa, um jogador seguro, que poderia ter uma chance como titular da seleção. E agora as partes mais polêmicas da escalação, que são os meias e em seguida os atacantes.
Nomes que não deveriam ser convocados de acordo com a opinião pública estão na lista. É mesmo, é? Os escalados deveriam ser, na real, Arthur, Lucas Paquetá, Fabinho, Lucas Moura, Casimiro e Douglas Costa. Olha, foi um estudo abalizado aqui, uma cúpula se reuniu para escolher esses jogadores. Nós não levaríamos, por exemplo, Felipe Coutinho, que eu acho que merece um chá de cadeira nessa história aí. E o motivo que o técnico Adenor deveria dar para não chamar o Douglas Costa seria exatamente por ele estar machucado ou algo assim, e não simplesmente levantar a polêmica sobre a cuspida na cara do jogador do Sassuolo. Ou foi da Sampdoria, eu não estou lembrado agora. Mas enfim, e esse seria o nosso conjunto de meias para essa Copa América. E agora é contigo, manda o grau, Roberto. Ele simplesmente não levou Fabinho do Liverpool, um jogador brasileiro que melhor está juntamente com o Lucas do Tottenham nessa temporada. Ele simplesmente anulou Messi no jogo de volta da Liga dos Campeões. Ele tinha que estar lá, Fabinho, o volante, jogador que também atua na lateral esquerda. Não tem necessidade de se chamar Fernandinho, que nas últimas 2 Copas simplesmente entregou a rapadura e já é um jogador velho, 34 anos. Lucas vem fazendo uma temporada muito boa na Premier League. Decidiu o jogo com a Ajax fazendo 3 gols e que não está. Esse meio campo tinha que ter Lucas e Fabinho. Você pode ter Casemiro, que não fez uma boa temporada no Madrid. Pode ter o Paquetá, que está chegando agora no Milan. Felipe Coutinho não fez uma boa temporada, foi convocado mais pelo nome. Faltou também nesse meio campo o Douglas Costa, que segundo ele não foi chamado por uma alta de disciplina no campeonato italiano. Mas alta de disciplina, ele chamou o Neymar. Foi um setor que teve umas ressalvas, mais ressalvas nessa convocação. Não chamou jogadores que estão em grande fase. Também tivemos Felipe Anderson no West Ham, no campeonato inglês, que fez uma boa temporada, poderia ter sido chamado. Alan no Napoli não acrescenta muita coisa. No meio campo seria aí essas mudanças. Acho que 80% dos nomes compõem bem aquilo que a gente tem de melhor que a gente pode usar no meio de campo, mas eu tô com um dan com relação a 2 jogadores, assim, acho que Fernandinho, bastante criticado, é um absurdo com o Liverpool na final da Liga dos Campeões, por exemplo. Fabinho teria todas e totais condições com a temporada que fez pelos Reds, teria condição de estar no lugar do jogador do meio-campista do Manchester City. E o Lucas Moura, que está fazendo uma grande campanha, que colocou o Tottenham de uma maneira inédita na Liga dos Campeões, foi protagonista de um jogo decisivo nas semifinais, fazendo o jogo que ele fez, com todos os méritos reconhecidos. E olha quem está falando isso, ó, é um torcedor do Arsenal. Ele poderia estar no meio desses jogadores que poderiam compor um elenco muito forte no meio de campo para a Copa América agora. Aqui a grande polêmica, o menino Ney deveria ou não ir para a Copa América. A nossa equipe se reuniu e debateu isso aí e a nossa resposta é não. O menino Ney não deveria ir para a Copa América para aprender a colocar os pés no chão e parar de rebolar em carnaval baiano. Na nossa escalação, a gente selecionou aqui 6 a 7 jogadores. São eles: David Neres, Vini Malvadeza ou Vinícius Júnior, Richarlison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Felipe Anderson ali improvisado entre o meio, do meio para frente, né? Vamos criar um ataque aí bem interessante. Felipe Anderson por causa da boa fase no West Ham e Richarlison por conta da sua presença na área, jogador de cabeça, um jogador que está ali, cabe no centro. E tem o David Neres e o Vinícius Júnior para dar aquela velocidade. Eu espero que David Neres agora na Copa América não precise tanto das presenças de Ziyech e de Tadic. Vamos ver no que é que dá. Mais uma vez, chegou a hora dele. Manda o grau, Lucas. Os nomes, 80% ali compõem mais ou menos o que a gente esperava. O David Neres fez uma campanha incrível com a Ajax, que muita gente aqui no Brasil torceu para que protagonizasse uma final que infelizmente não aconteceu. Gabriel Jesus é um querido do Tite, ele está sempre presente nas convocações como um 9 preferido da seleção brasileira, por mais que hoje jogadores como o Firmino ou o Richarlison tenham condições de disputar até essa posição de 9, e jogadores como o Felipe Anderson, que fizeram uma grande campanha no West Ham nessa temporada, que já deve ficar pouco por lá, já tem grandes clubes como o Chelsea e o United interessado nele, poderia estar fazendo aqui, poderia estar contribuindo com uma seleção mais técnica para esse ataque. E o próprio Vinícius Júnior, com tudo que ele fez, com o que ele revolucionou nos últimos 6 meses de Real Madrid. E Neymar? Mas a questão de como o Tite
pecou assim, por exemplo, Douglas Costa era um jogador que poderia estar fazendo parte desse meio de campo e que por uma política que infelizmente hoje tem 2 pesos e 2 medidas, o jogador Douglas Costa ficou de fora e o Ney tá aí, né? Assim, há controvérsias, ele é uma grande joia, um grande craque, de fato, dessa seleção, ele tem talento, mas eu corroboro com o Dan, eu acho que eu não teria convocado, ele precisa entender que ele não é maior do que o clube, ele não é maior que o Paris Saint-Germain, ele não é maior que o Barcelona, muito menos maior que a seleção brasileira. A desculpa para não levar Douglas Costa foi um ato de disciplina, mas Neymar cometeu ato de disciplina e está aí na seleção, ninguém tem força para tirá-lo, o marketing é muito grande e ele está aí na seleção e vai, se brincar, vai ser o capitão da seleção, né? Poderia faltar um ou outro jogador, mas no ataque está mais ou menos completo, né? Poderíamos ter o Vinícius Júnior, que fez uma boa temporada, se machucou no meio da temporada, mas terminou agora a temporada bem. Mas também tivemos jogadores, Jesus, que foi reserva a maior parte do tempo no Manchester City, mas é um jogador que poderia complementar ali o banco de reservas. Temos o Firmino, que poderia ser titular, que fez uma boa temporada, e Richarlison do Everton, que fez alguns grandes jogos no campeonato inglês. O ataque está mais ou menos bem equilibrado. Poderia tirar o Everton do Grêmio, botar o Vinícius Júnior, mas isso foi uma escolha pessoal dele que não se dá para crucificar. E essas foram as opiniões de Roberto e Lucas, dá aquele salve aí para esses dois que só dão trabalho, mas né, que pontuam e colocam os pingos nos is. Enfim, admiradores do bom e velho futebol, se inscreve no canal, manda aquele joinha, manda aquele comentário, fala aí o que vocês acharam da escalação da seleção. O próximo vídeo vai ficar super bacana, super legal, que vai ser final de Champions e vocês vão ter aí uma análise abalizada do pós-jogo e com participação especial da galera da ESPN. Fiquem ligados aí, beleza? Falou, fui!